dia, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 23 de fevereiro de 2018 e agora 1h da manhã e 8 minutos. Bom, eu estou falando sobre verbos, já fiz a primeira aula apresentando a matéria de uma forma geral, expondo os principais pontos que eu estou tratando. Eu falei sobre tempos verbais, tempos e modos verbais na segunda aula, e hoje, nessa aula, que é a terceira, eu estou falando sobre verbos de ligação e verbos definitivos. Vai ser bem rápido, eu espero, né, que seja bem rápido e ajudar vocês com essa questão. Lembrando que o importante é você não parar de estudar. Às vezes é uma coisa até meio complicada, porque as pessoas ficam com medo e acabam desanimando, porque a língua portuguesa ela é uma matéria muito acumulativa. E o importante é você não ter pressa. Por quê? Tem pessoas que querem entender tudo. Se você não entendeu, volta e estude. Tudo bem? Tudo bem, gente. Então vamos lá. Então vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. E lembrando que essa aula eu vou continuar a aula sobre verbos, não sobre verbos de ligação. Talvez eu até aborde alguma coisa ou outra se eu tiver esquecido, mas eu vou continuar falando sobre isso em outras aulas. Falarei sobre locuções verbais, falarei sobre as formas nominais do verbo em outras aulas, tudo bem? Então eu vou compartilhar a tela com vocês. Tudo bem. Esse é o tema, né? Verbos de ligação e verbos definitivos. Vamos lá. Verbos de ligação. O que são verbos de ligação? Verbos de ligação, bom, já dei a definição de verbo na primeira aula e na segunda também. Eu não preciso definir o que é verbo, que você já sabe. Verbos de ligação são verbos que não indicam ação, eles indicam estado. Também são chamados de não nocionais ou copulativos, tudo bem? Verbos de ligação são também chamados de não nocionais e copulativos. E eles indicam estado. Quais são os principais verbos de ligação? O ser, o estar, o parecer, o andar. Tem uma interrogação aí, depois você vai saber por quê. Como andar não significa caminhar, peraí, você falou que verbo de ligação ele não indica ação, você vai saber por que está essa interrogação aí. O ficar, continuar, permanecer, tornar, são os principais, tudo bem? Então, esses são os principais verbos de ligação. Frases com ele, por exemplo, vamos dizer, meu primo está mal, meu primo está doente, ou ela parece preocupada. Então são verbos de ligação, porque eles não indicam uma ação, eles indicam um estado. Ele permanece hospitalizado. Então esses verbos eles não indicam ações, indicam estado, tudo bem? Então esses são os principais, existem outros. E depois você vai saber por que é importante você conhecer esses verbos. Vamos então, o andar, por quê? O verbo de andar é um verbo de ligação ou não? Eu falei que o verbo de ligação ele indica um estado. Mas andar não é caminhar? Não é uma ação? Sim, mas você vai saber quando que ele é um verbo de ligação e quando não é. Verbo andar será verbo de ligação quando tiver sentido de estar ou encontrar-se. Por exemplo, ele anda preocupado. Ele anda desatento. Ou seja, isso aí indica um estado. Quando o verbo andar estiver indicando um estado ou melhor, estiver indicando sentido de estar, que é um estado, ou encontrar-se, então esse verbo na frase será um verbo de ligação. Entendido até aí? Então vamos aos verbos definitivos. O que são os verbos definitivos? Verbos definitivos têm esse nome por quê? Porque eles não são conjugados em todos os tempos verbais, nem todas as pessoas. Às vezes vai ter um choque com um ou outro, por exemplo. O verbo doer é um verbo defectivo. Então ele não tem todos os tempos. Não tem, eu dou, não tem na primeira pessoa. Não existe. Então assim, são os verbos defectivos. Por quê? Porque eles não têm conjugação em todos os tempos verbais
e em todas as pessoas. Quais são os principais verbos defectivos? Grafar, eu já expliquei uma vez em palavras parônimas, palavras homônimas, sobre o verbo grafar, a palavra grafa com 2 Fs, que significa? Significa como é que é? Espalhar, significa como função impregnar, tá? Por exemplo, quando eu dissesse assim, se eu dissesse assim, a ignorância grafa na sociedade, ou seja, que ela espalha na sociedade, tem esse sentido. Grafar é um verbo pouco conhecido, mas é um verbo defectivo. Outro verbo, reaver, doer, feder, colorir, demolir, esculpir, falir. Condoer também é um verbo defectivo. Tem outros verbos defectivos, porém não tenho como colocar tudo aqui. Então vamos ver como na prática como é que isso funciona. Vou pegar o verbo grafar. Esse aqui eu deixei aqui para não demorar muito para fazer o slide, por isso eu copiei aqui e coloquei. Olha só, no presente indicativo, a primeira pessoa não tem. Você pode reparar aqui, ó. Não tem ele aqui, tá vendo? Na segunda pessoa do singular também não tem. Ele só tem na primeira pessoa na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Ele grafa, eles grafam e assim vai. Nos outros tempos também, nos outros tempos verbais. Então ele é um verbo defectivo por isso, porque ele não tem conjugação em todas as pessoas, nem em todos os tempos, tudo bem? No substantivo também e no imperativo não tem conjugação dele. No infinitivo pessoal também só nas terceiras pessoas. Então ele é um verbo defectivo por isso. Outro verbo defectivo é o verbo reaver, que eu vou colocar aqui no presente do indicativo. Olha só. A primeira pessoa do singular, na primeira, na segunda, na terceira, não tem. Só tem na primeira e na segunda pessoa do plural. Tá, ok? No pretérito imperfeito, aí sim, o verbo reaver tem todas as pessoas no presente do pretérito imperfeito do indicativo. Porém, aqui não tem todas as pessoas. Por isso também o verbo reaver ele é um verbo defectivo. Aqueles outros que eu falei ali também são verbos defectivos. Olha só, no presente não tem, o tu não tem, ele não tem. Agora sim, nós reavemos, vós reaveis. Eles não têm. Então isso indica o quê? Que esse é um verbo defectivo. O verbo falir é um verbo defectivo. Agora, como é que eu iria usar isso na primeira pessoa? Não tem. Eu falo é do verbo falar. Então como é que eu vou usar isso? Aí você vai usar uma locução verbal. A locução verbal, o verbo principal, ele estará ou no gerúndio, ou no particípio passado, ou no infinitivo. Então, para você usar na primeira pessoa o verbo falir, você falaria assim: eu estou falido. Essa é uma locução verbal. Por quê? Porque ele não tem na primeira pessoa, que é o verbo defectivo. Depois eu vou entrar em locuções verbais, mas só para você entender, verbos defectivos, ele não tem conjugação em todas as pessoas, nem em todos os modos verbais. Tá, ok? Então, alguns que você vai encontrar mais em umas conjugações em um tempo, em outros não, mas lembrando, todo verbo defectivo ele não tem conjugação para todas as pessoas nos tempos verbais. Tá, ok? Qual que é a importância disso, gente? Primeiro, qual que é a importância de você saber isso? Por exemplo, os verbos de ligação, como eu falei aqui, eu dei alguns: o seu, o ser, o estar, o parecer, o permanecer, o ficar, continuar. Então, são verbos de ligação. Quando você vai estudar mais a fundo, realmente função sintática, quando você vai estudar orações, períodos compostos, por exemplo, nas orações subordinadas, substantivas, predicativas, isso vai te ajudar para você identificar. Por exemplo, como é que eu vou dizer assim, como é que é uma frase? Vamos ter uma frase aqui. A verdade era que eles se amavam muito. Como é que eu sei que essa frase ela esse período composto, essa oração é uma oração subordinada, substantiva, predicativa, porque ela exerce função de predicado. Preste atenção nessa frase. A verdade era
que eles se amavam. Ora, a verdade era. Era é do verbo o quê? Do verbo ser, certo? Então a verdade era. Verbo ser é um verbo de ligação. Então como é que eu sei que a oração subordinada, que é a que vem depois, ela exerce função de predicado? Porque toda vez que você tiver um período composto e tiver um verbo de ligação, e após a oração que tiver outra oração, melhor dizendo, completando o sentido da primeira, que tem um verbo de ligação, essa será uma oração subordinada substantiva predicativa. Então, quando você sabe dessas coisas, tem uma outra frase que eu vou formular daqui a pouco outra. Quando você sabe de verbo de ligação, pode te ajudar a identificar alguns tipos de orações. Então, você diz assim, a verdade... Não, o problema é... Olha só, o verbo é também, né? O verbo é o verbo do verbo ser. É a conjugação do verbo ser. A verdade é que estudamos pouco. Opa! A verdade é. Essa oração tem um período composto, mas como tem sujeito e tem um verbo de ligação, a oração que vem a seguir, ela exerce função predicativa. Então é uma oração subordinada substantiva predicativa. Mas eu não vou entrar em período composto agora não. Só para você entender. Quando você conhece os verbos de ligação, isso te ajuda a identificar tipos de oração. Isso vai te ajudar bastante quando você estudar período composto. Tá ok? Então, gente, lembrando, verbos de ligação e verbos defectivos. Verbos de ligação são aqueles que exercem função de quê? De estado, não de ação, tá bom? Eu dei o exemplo do verbo andar, quando que ele é verbo de ligação, quando que não. E verbos defectivos são aqueles que não têm conjugação em todas as pessoas. Tudo bem, gente? Então, quero agradecer a vocês, dizer que vou continuar essa aula sobre verbos, só que, lógico, falando sobre uma outra parte, tá ok? Vou falar sobre locuções verbais, vou falar sobre verbos abundantes. Não se preocupa com isso não, tá bom? Então quero mandar um grande abraço para vocês. Se você gostou, compartilha aí, tá bom? E dúvidas, pode perguntar, sabendo, nós estaremos respondendo. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau.